Vamos lá, pessoal. Esse é o terceiro vídeo da série que busca apresentar de maneira panorâmica as contribuições da CEPAL durante seus 5 primeiros decênios à criação de uma teoria e a compreensão dos elementos que norteariam a reprodução do subdesenvolvimento na periferia. A gente terminou o breve vídeo anterior sugerindo que a estratégia colocada pela CEPAL, a estratégia inicial, dado que não há uma naturalização de fenômenos sociais, dado que não há a possibilidade de se avançar rumo ao desenvolvimento, isso é uma mentira histórica, né, nos termos que a CEPAL está colocando, a partir de etapas gradativas, a partir da integração ao mercado internacional via vantagens comparativas estáticas, a CEPAL vai falar o seguinte: olha, eu preciso formular políticas, preciso primeiro entender o que é o subdesenvolvimento, suas características específicas, entender a forma de funcionamento do sistema centro-periferia, e depois preciso avançar na formulação deliberada de políticas para transformar esse processo. Ok, estou entendendo como um processo de transformação dinâmico, marcos cepalinos. A CEPAL vai falar: olha, o primeiro elemento que eu preciso entender é como transitar de um modelo de crescimento para fora para um modelo de crescimento para dentro. O modelo de crescimento para fora, muito baseado em integração na divisão internacional do trabalho, a partir do reforço das vantagens comparativas estáticas. Ou seja, a integração a essa divisão internacional do trabalho de forma hierárquica, de forma subordinada, hierarquicamente subordinada, como absorvedor do progresso técnico, como transferidor dos frutos do progresso técnico, como a gente já discutiu no primeiro vídeo, como um mercado para a manufatura dos países do centro, como alguém que não coordena o seu processo de transformação estrutural, como alguém que não comanda o seu excedente, como uma nação incapaz de integrar os nacionais no sentido de reduzir a heterogeneidade. Então, eu preciso, como uma nação que não tem um mercado consumidor dinâmico de massas, a partir da integração do trabalhador via aumento de produtividade, transformação estrutural e acumulação e reprodução do capital em escala ampliada num ciclo virtuoso. O centro seria o elemento fundamental para o dinamismo, esse crescimento voltado para fora, né? Depois de mais esse breve contexto, a CEPAL vai falar como que eu preciso reorganizar isso. Olha, reorganizar esse crescimento significa, de alguma maneira, romper com essa inserção subordinada. Romper com essa integração, a divisão internacional do trabalho, que reserva à periferia um papel hierarquicamente inferior. Como fazer isso? Você vai entender, olha, o processo de reconfiguração dessa inserção, que deve ser uma condição para se superar o subdesenvolvimento, ele passa a partir de uma reorganização do modelo de crescimento para dentro, e ele é viabilizado pela industrialização. Aqui começa a ficar mais claro como a CEPAL está pensando uma estratégia de se contornar os limites do subdesenvolvimento. Aqui no primeiro decênio ainda das contribuições da CEPAL. Depois esses limites vão se recolocar e vão ficar mais claros a profundidade, mais claros em sua profundidade. Então a CEPAL vai falar: olha, é só o avanço da industrialização que permite esse processo. Superar o subdesenvolvimento significa ter como pré-condição o avanço da industrialização. Por quê? Porque esse avanço da industrialização, nos termos cepalinos, seria capaz de reconfigurar a forma de inserção dos países periféricos nessa divisão internacional do trabalho, seria capaz de abortar a tendência da deterioração dos termos de troca, seria capaz
de abortar a transferência dos frutos do progresso técnico para o exterior, potencializando, assim, a acumulação, a geração de excedente doméstico e viabilizando, quem sabe, a continuidade de um processo de transformação estrutural. Então, todos esses elementos inerentes à industrialização seriam condições colocadas pela CEPAL para superar o subdesenvolvimento. Condições necessárias, porém não suficientes. Além disso, avançar-se na direção da industrialização significaria, no limite, reorganizar o seu modelo de crescimento para dentro e, num estágio superior e, quiçá, final de transição do subdesenvolvimento para o desenvolvimento, pensando não de uma maneira automática, significaria desenvolver um núcleo endógeno de progresso técnico, significaria controlar o progresso técnico, esse elemento que na leitura da CEPAL é uma fonte de assimetrias gigantescas na divisão internacional do trabalho, no que diz respeito a valor, a apropriação, no que diz respeito a poder. Isso só seria possível via industrialização. E talvez, mais importante do que tudo isso, essa industrialização ainda seria capaz de absorver uma parcela do gigante excedente estrutural de mão de obra numa economia periférica. Excedente estrutural de mão de obra marginalizada, que sobrevive em condições muito precárias e tem uma remuneração, quando tem, muito próximo da subsistência. Então, seria uma forma, debate tradicional, pessoal, dos anos 50, sobre estratégias de desenvolvimento, de incorporar esse excedente de mão de obra num processo de urbanização, num processo de industrialização, num processo de complexificação das atividades econômicas e sociais. Você pode falar, o vetor de todo esse processo é a industrialização. Por isso ele deve ser fomentado. Essa industrialização também teria como objetivo, depois a gente vai ver que isso é um limite muito claro, vai ficando muito claro nos anos 60, reduzir a heterogeneidade estrutural. Heterogeneidade que é característica dos países subdesenvolvidos, em suas diversas dimensões, regional, produtiva, setorial, social, certo? Então, você pode deixar muito claro, nos momentos iniciais, é necessário avançar na industrialização. Mas qual é a dinâmica da industrialização, pelo menos nas interpretações iniciais da CEPAL? Vai falar o seguinte, outra contribuição ali importante do Celso Furtado. Olha, a industrialização nos países periféricos, ela tem algumas características específicas. Não é possível se imaginar um processo de industrialização tal qual verificou-se na Inglaterra, tal qual verificou-se no processo de industrialização originária. Uma industrialização por passos infinitesimais, do D2 para o D1, dada todas as discussões que a gente já fez em outros momentos, né? Em outros vídeos dessa sequência de apresentações. O Celso Furtado vai falar, olha, a industrialização periférica tem alguns problemas inerentes. A gente vai discutir daqui a pouco. Mas como que é a dinâmica dessa industrialização? Ele vai falar, a característica dessa industrialização, depois ele vai apresentar como um processo de modernização conservadora, é, na verdade, uma industrialização que ocorre aos saltos. Ocorre através de rupturas, de um processo não linear, obviamente não automático, um processo que exige políticas públicas também, mas é um processo que é muito determinado pela capacidade de importar da economia periférica. Olha, e outros autores separamos também. A industrialização dos países periféricos é uma industrialização por substituição de importações. Outra contribuição do autor.
é um processo que ocorre via substituição de importações. Mas o que significa isso? Significa que há um processo de industrialização na periferia, claro, tem características muito específicas, em países muito específicos, onde eu já tenho uma massa de recursos acumulada internamente, onde eu já tenho uma elite com alguma capacidade de coordenar e capacidade política de coordenar esse processo, onde eu tenho efeitos multiplicadores maiores do trabalho assalariado. Isso é muito restrito, né? Em alguns países latino-americanos. Estamos falando aqui de Brasil, estamos falando de Argentina, estamos falando de México, com algumas nuances em termos mais avançados, perspectiva comparada a outros países, né? Uruguai também, no primeiro momento, né? Chile também, no primeiro momento. O Celso Furtado vai falar, olha, essa industrialização por substituição de importações significa o seguinte, como que ela ocorre? Eu tenho, de maneira esquemática, alguma incapacidade de pleno funcionamento da divisão internacional do trabalho, em alguns momentos. O que pode levar a essa incapacidade? Guerras, grandes crises econômicas, ou até mesmo a incapacidade do próprio país periférico importar, por escassez de divisas, fundamentalmente. Então, o Celso Furtado vai falar, a dinâmica é o seguinte, olha, eu tenho, em geral, um choque adverso. A lógica da industrialização por substituição de importações está muito vinculada a essa ideia, ainda aqui nos anos 50, dos choques adversos. Tem algum choque adverso, que é um choque, em geral, externo, na economia periférica, como esses que eu acabei de falar, uma interrupção do pleno funcionamento da divisão internacional do trabalho. No fundo é isso. Uma incapacidade momentânea da reprodução daquela divisão internacional do trabalho nos termos colocados até então. Essa divisão internacional do trabalho que relega um papel importador de manufaturas à periferia e uma inserção hierarquicamente inferior. No momento que eu tenho esse choque, uma incapacidade de importar dos países periféricos, e eu tenho uma demanda prévia, por isso que é importante entender os condicionantes internos desse processo, acumulação, efeitos multiplicadores, forma de organização da produção. Se eu tenho uma demanda prévia que passa a ser não atendida, porque eu tenho um choque externo, uma incapacidade de atender essa demanda via importações, tem uma demanda prévia não atendida, tem um choque externo, tenho políticas domésticas de garantia da renda, ou pelo menos de mitigação da perda da renda do poder de compra. Estou falando aqui de um pequeno segmento da sociedade, da elite, a partir de um processo de modernização conservadora. Então, falando da massa dos trabalhadores, né? Mas isso daí em escala, tem algum volume, no caso da economia do Brasil, México, Argentina. Qual que é a reação? Choque externo, demanda prévia existente, incapacidade de atendê-la, num cenário de razoável desenvolvimento das forças produtivas domésticas, razoável desenvolvimento, algum grau de compreensão técnica, algum grau de acumulação, algum grau de monetização da economia que gera um certo dinamismo a partir de efeitos multiplicadores, há um certo espraiamento do capital, dos complexos agrários exportadores em direção à industrialização. Há uma diversificação da atuação desse capital, como resposta a um choque externo, como resposta a um choque adverso. Apesar de que eu preciso ter as condições domésticas bem estabelecidas. Ok.
Tudo isso faz com que eu deixe de importar, dadas as condições colocadas, alguns produtos e passe-os a produzi-los domesticamente. Essa é a essência esquemática do processo de industrialização por substituição de importações. Então, eu tenho uma demanda prévia existente, uma incapacidade de pleno funcionamento da divisão internacional do trabalho, a partir de um choque externo, dadas as condições socioeconômicas de acumulação, de organização política, de capacidade de diversificação, espraiamento do capital, dada a política econômica doméstica, dada a existência de um mercado razoavelmente complexo, eu tenho um vazamento de uma parcela desse capital em direção à industrialização para substituir importações. Para atender, atenção, muitas aspas de substituir importações, para atender uma parcela da demanda doméstica que não vai ser mais atendida pelas importações. Qual parcela é essa? Isso vai depender do estágio de desenvolvimento, de cada país. O Furtado vai colocar: olha, esse processo de industrialização para substituição de importações, interpretação cepalina, ele é um processo que encontra barreiras permanentemente. A gente já vai discutir. É um processo que encontra permanentes estrangulamentos de diversa natureza na economia periférica. Eu tenho ainda alguma possibilidade de avanço para atividades não tão complexas, atividades de mais fácil substituição, atividades em que o nível de barreiras à entrada não é tão elevado, barreiras à entrada em termos de financiamento, barreiras à entradas financeiras, barreiras à entradas tecnológicas. Estou falando aqui de bens de primeira necessidade, alguma coisa de têxtil, vestuário, alimentos e bebidas, alguma miscelânea associada a esses produtos, alguns utensílios domésticos, pouco complexos. Então, eu avanço nessa direção. Então, a lógica da industrialização periférica, que é um instrumento para se superar o subdesenvolvimento, é avançar a partir desses choques. Não é um processo linear, não é um processo automático, não é um processo espontâneo. É um processo complexo, que envolve todas as dimensões que a gente já discutiu até agora. Eu estou avançando a partir de choques. Ok. Só que avançar na industrialização via substituição de importações significa reduzir o coeficiente importado? O que significa esse processo de avançar via substituição de importações? É isso que a CEPAL vai qualificar. A gente debate no próximo vídeo.